Bem-vindos à série de vídeos onde eu ensino como consertar aquela placa eletrônica com defeito. Não importa de qual equipamento ela seja, pode ser a placa de um eletrodoméstico que você tem em casa ou de uma máquina industrial de grande potência, seja para um reparo remunerado ou apenas como hobby. E nesse vídeo eu vou ensinar a fazer testes na placa com a placa ligada, ou como eu costumo chamar, o teste a quente. Existem então duas formas de medir as placas: com ela ligada, que seria o teste a quente, e com ela desligada, que seria o teste a frio. Nas aulas anteriores já vimos um pouco do teste a frio. Por exemplo, a medição de resistência com o multímetro na escala de resistência. E nesse vídeo vou mostrar como fazer testes com a placa ligada. Para ligar a placa que vamos testar, precisamos saber qual que é a alimentação dela. Geralmente vai ser 110 volts, 220 volts, 24 volts DC ou 12 volts DC. Esses são os mais comuns. Mas claro, pode ser outra tensão. Em alguns casos, a tensão de alimentação da placa é a mesma tensão de alimentação do equipamento em geral. Como nesse exemplo aqui, o equipamento é ligado em 110 volts AC e essa alimentação vai direto para a placa. Mas em alguns casos, como esse outro aqui, pode haver um transformador ou uma placa conversora de tensão. Então a tensão que entra no equipamento é 110 volts AC, mas antes de chegar na placa que queremos medir, essa tensão passa por outra placa que converte a tensão para 12 volts DC e então é alimentado na placa. Isso é, precisamos saber então qual que é a tensão que vamos alimentar a placa e quais que são os bornes onde devemos jogar essa alimentação. Nesse exemplo aqui, já podemos fazer alguns testes a quente. Por exemplo, ligando a placa, você pode medir se realmente está chegando 110 volts AC na entrada da placa conversora. Com o multímetro na escala de tensão, podemos ver que a tensão está chegando aqui, belezinha. E logo após, podemos medir a saída dessa placa conversora. Sabemos que deve sair 12 volts DC. Mas, por exemplo, aqui não está saindo nada. Logo já descobrimos um defeito. E é muito bom esse tipo de teste, pois podemos descobrir rapidamente onde é que está o defeito no equipamento. O teste a quente muitas vezes vai ser acompanhado de testes a frio. Isso é, após descobrirmos esse defeito com teste a quente, podemos fazer novos testes a frio para complementar. Por exemplo, vamos agora desconectar essa placa do circuito e fazer algumas medições com ela desligada, com o multímetro em escala de resistência. Quando não está saindo a tensão exata em uma placa, temos algumas situações que são bem comuns. Por exemplo, ao medir com resistência aqui, podemos ter um circuito aberto, isso é, resistência infinita. E a causa desse defeito pode ser muitas. Pode ser um fusível queimado, um resistor aberto, uma trilha rompida e por aí vai. E a outra situação é um curto-circuito. Isso é, uma resistência bem baixa, próxima de zero. E a causa disso pode ser algum componente em curto. Não dá para saber ainda qual componente que está em curto. Para saber em qual região da placa devemos procurar esse componente. Existe também a possibilidade dessa placa estar boa e a gente fez um diagnóstico errado. Calma aí, precisamos voltar para entender. A gente mediu a saída dessa placa com a outra placa ligada nela e obtivemos esse valor de tensão bem baixo e por isso desconfiamos dessa placa conversora. Porém, o defeito pode estar sendo causado pela placa que vem logo a seguir. Se a gente desconectar essa outra placa e medirmos novamente a mesma saída com a placa ligada e a tensão dessa vez está saindo correta, então a placa conversora está boa. O defeito está na placa que vem logo a seguir. É possível que ela esteja em curto e por isso a tensão cai para zero. Lei de Ohm básica. E dessa forma rápida conseguimos descobrir qual que é a placa com defeito de um equipamento que possui diversas placas. Outra dica legal que eu gostaria de mencionar e que eu já explico nos meus vídeos sobre reparos em inversores de frequência é ligar uma lâmpada de segurança sempre que vamos fazer testes a quente. Dessa forma, se a placa estiver em curto-circuito, a lâmpada se acenderá.
e desta forma você estará mais protegido. É possível também que, sem querer, você feche um curto com as pontas do multímetro. Nesse caso, a lâmpada também poderá ajudar, mas há exceções. A tensão da lâmpada a ser usada aqui deve ser igual à alimentação do circuito ou maior, mas nunca um valor menor. Uma vez que já temos a placa com defeito que queremos medir e ela está ligada com segurança e tudo mais, podemos fazer diversos testes com o multímetro em escala de volts. E os componentes que podemos medir de forma fácil são, por exemplo, os circuitos integrados. Circuitos integrados possuem normalmente uma marcação com seu código. E pesquisando esses códigos na internet, além de saber o que eles fazem, temos indicação de onde é o pino positivo e onde é o pino negativo, para sabermos onde medir exatamente. E temos também indicação de qual que é a tensão que ele deve ser alimentado. Então podemos medi-lo para saber se está chegando a tensão correta nele ou não. As tensões mais comuns que você vai encontrar em quase toda a placa são 5 volts para alimentar os circuitos integrados, ou em algumas vezes, em vez de 5 volts, usa 3,3 volts, ou às vezes usa os dois. Cabe a você pesquisar os datasheets dos circuitos integrados da sua placa. É bem comum também ter tensões como mais 15 volts e menos 15 volts para amplificadores operacionais, por exemplo. E também tensões como 12 volts e 24 volts são muito comuns. Outra dica é medir os capacitores eletrolíticos da placa. É super comum que toda a tensão na placa possua um capacitor eletrolítico como filtro e armazenamento de tensão temporária. E por isso é uma boa ideia também medir os capacitores eletrolíticos. Apenas tenham muito cuidado durante essas medições para não fechar um curto ao tentar medir. Mesmo com a lâmpada de proteção, evite fechar um curto. Eu gravei bastante demonstrações de testes a quente para fazer esse vídeo, mas no final das contas eu achei melhor explicar através dos desenhos. Eu espero que tenha sido claro e que essas informações tenham sido úteis. Se você quiser mais conteúdo tech, se inscreva e deixe o seu like ou comentário para ajudar o canal. Obrigado e até o próximo vídeo.